Você já percebe que começa agora o nosso momento eleições. São as entrevistas com candidatos que disputam o voto do eleitor para ocupar a Prefeitura do Rio de Janeiro. A escolha dos candidatos levou em conta a classificação na última pesquisa Ibope, ou Datafolha, publicada até a sexta-feira anterior ao início da série de entrevistas. A margem de erro da pesquisa, para mais e para menos, é desprezada para efeito desta definição. Foram convidados os primeiros colocados na última pesquisa Ibope, ou Datafolha, publicada até a sexta-feira anterior ao início das entrevistas. Em caso de empate, nós contabilizamos o número de deputados federais eleitos em 2018 pelos partidos da coligação. Se o empate permanece, consideramos a soma dos votos dos deputados federais e dos partidos da coligação na mesma eleição. O mesmo critério vale para a ordem das entrevistas. A última pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro foi divulgada pelo Ibope no dia 30 de outubro. Vamos então às informações que já aparecem aqui para você na tela. Eduardo Paes, do DEM, aparece em primeiro com 32%. Marcelo Crivella, do Republicanos, e Marta Rocha estão empatados com 14%. Benedita da Silva, do PT, tem 9%. O candidato Luiz Lima, do PSL, está com 4%. Renata Souza, do PSOL, e Bandeira de Melo, da Rede, têm 2% cada um. Outros 8 candidatos também estão na corrida eleitoral do Rio de Janeiro. Foram entrevistados 1.204 eleitores entre os dias 28 e 30 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Muito bem, considerando os critérios já explicados, a delegada Marta Rocha é a nossa entrevistada de hoje. Vamos então a algumas informações da candidata. Eleita deputada estadual em 2014 pelo PSD e reeleita em 2018 pelo PDT, partido pelo qual concorre agora à Prefeitura, a delegada Marta Rocha foi a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. A candidata participou do projeto de criação das delegacias especializadas no atendimento à mulher e foi na sua gestão que a Cidade da Polícia, complexo de delegacias especializadas, foi criada. Muito bem, a entrevista com a candidata será feita agora ao vivo pelo Rafael Colombo. Bom dia, candidata Marta Rocha. Eu gostaria de saber inicialmente da senhora como administrar uma cidade como o Rio de Janeiro, com tantas demandas, com tantas deficiências em diversas áreas da administração, com um governo do estado quebrado, sem muitas perspectivas de ajudar o município e uma perspectiva de crescimento ainda insuficiente da economia brasileira nos próximos anos. O tempo da senhora começa a contar a partir de agora. Bom dia, eu quero muito agradecer o convite de estar com vocês nessa manhã e quero iniciar dizendo que o ex-prefeito deixou a cidade do Rio de Janeiro em 2016 com um rombo de 320 milhões. Em 2019, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro apontou o rombo do atual prefeito de 4 bilhões de reais. Portanto, o legado deixado pelo ex-prefeito e pelo atual prefeito é um legado de dívidas e ausência de oportunidades. Isso vai exigir de quem sentar na cadeira de prefeito um planejamento estratégico para enfrentar essa questão. Eu apresentei 12 propostas que terão início no meu primeiro mês de governo, propostas estas registradas em cartório. E a primeira delas é um plano emergencial para cuidar das contas da prefeitura. Para isso, nós vamos imediatamente fazer redução de gastos, corrigir os equívocos, cobrar dos grandes devedores, rever incentivos, criar um ambiente para que os pequenos devedores possam fazer seus pagamentos. Então, isso vai exigir com que a prefeitura tenha uma gestão responsável, equilibrada, para que, ao final, nós possamos investir no que é importante, que não é pagar guardião
que tem um salário maior do que o médico ou o professor. Não é falar de um rio de dinheiro, como aconteceu com o ex-prefeito, e que não deixou essa cidade com uma referência na educação, na mobilidade ou na saúde. É entender que o investimento é efetivo e importante em ações que fortaleçam a cidade do Rio de Janeiro, como a educação, a saúde e a mobilidade. O Rio de Janeiro tem que ser uma cidade boa para morar, boa para trabalhar e também boa para investir. E nós vamos resgatar a credibilidade do Rio de Janeiro, que vai deixar de ser a capital dos escândalos, vai voltar a ser a capital cultural e vai voltar a ser uma cidade de oportunidades para os cariocas. Candidata, nós não sabemos ao certo ainda quando haverá uma vacina para a Covid. Gostaria de saber como é que a senhora pretende lidar com as férias de verão. Já no início de um possível mandato, se a senhora vencer a eleição, o verão é vital no Rio de Janeiro, bar, restaurante, hotel, e nós ainda estaremos provavelmente em meio às regras de distanciamento social. Como é que a senhora pretende lidar com esse início de mandato, levando em consideração a necessidade da economia da cidade com as regras de distanciamento social? Olha, a pandemia mostrou, entre outras coisas, a desigualdade social, sobretudo no âmbito da educação. Ficou muito claro para nós o que aconteceu na rede privada e o que aconteceu na rede pública. Os nossos alunos da rede pública perderam um ano, enquanto que os alunos da rede privada, 3 dias depois, estavam à frente de um computador, fazendo com a camiseta da escola e continuando a ter aula do ensino à distância. No mesmo sentido que aconteceu com a cidade do Rio de Janeiro. Os comandos dados à cidade do Rio de Janeiro são sempre contraditórios. Pode ir ao cinema, não pode comprar pipoca. Pode tomar banho de mar, não pode ficar na areia. Então, primeiro de tudo, tem que ouvir a ciência. Quem sabe como conduzir essa situação é a ciência. O que nós estamos passando hoje é fruto de uma ausência de um isolamento social adequado. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que gosta do convívio das pessoas, que é uma cidade de ocupar os espaços públicos. Nós temos que criar um ambiente também para os pequenos empreendedores. São esses pequenos comerciantes que garantem os empregos na nossa cidade. Então, nós vamos ter um planejamento para atuar para coordenar a questão da pandemia e da pós-pandemia, e vamos ter uma articulação constante com aqueles que são tão importantes para a nossa cidade. Se lá na frente houver necessidade de medidas duras, pode ter absoluta certeza que nós tomaremos, porque não colocaremos em risco, por exemplo, nem os nossos alunos da rede, nem tampouco os profissionais da educação. Vamos ouvir a ciência, vamos ouvir a saúde, mas vamos manter um canal de diálogo permanente para que a prefeitura e a comunidade carioca possamos juntos tomar as decisões tão importantes. E o ano letivo, candidata? Como é que a senhora imagina que vai ser lá em fevereiro? Você poderia repetir? Eu não te ouvi. O ano letivo, como é que a senhora imagina vai ser em fevereiro? Reabre as escolas? Há como permitir que os alunos da rede pública tenham ensino à distância, por exemplo, para que eles não percam um segundo ano, como a senhora disse? Olha, Rafael, a prefeitura tem uma rede de TV e nem por isso usou a rede de TV para o ensino, o teleensino, que é uma prática já consolidada no Brasil. Então, nós já temos um planejamento estratégico, vamos apresentar esse planejamento estratégico no segundo dia do ano, porque acreditamos que pela primeira vez a cidade do Rio de Janeiro pode ter uma mulher ocupando o cargo de prefeito. Vamos compartilhar esse planejamento com a área da saúde, com os professores, com os pais. Não vamos terceirizar a culpa, como está fazendo o atual prefeito, que diz que a responsabilidade da decisão ou é da família ou das diretoras. E as diretoras sequer têm qualquer tipo de planejamento para receber os alunos, sequer tem alguma estrutura que garanta a preservação da saúde dos alunos e dos profissionais da educação. Então, ninguém vai colocar em risco a vida dos alunos ou dos professores, mas eles terão a retomada e a recomposição das aulas e a garantia da alimentação, porque é vergonhoso
vergonhoso o que o atual prefeito fez com a escola pública, o que as crianças e os adolescentes, nossos alunos, receberam de merenda ou de cesta básica. Nossos alunos, muitos dos nossos alunos dependem da refeição que é dada na escola. Muitos dos nossos alunos passam hoje por uma insegurança alimentar. Isso é vergonhoso para quem um dia disse que ia cuidar das pessoas. Então, eu quero me dirigir às mães que precisam trabalhar e precisam contar com uma escola de qualidade, com a creche onde deixam seus filhos. Nós não colocaremos em risco a saúde dos nossos alunos, mas os nossos alunos não serão abandonados ou desamparados, terão a reposição das aulas e terão também a questão da alimentação. Candidata, queria continuar falando sobre saúde aqui, mas sobre a forma de administração de postos de saúde e hospitais municipais. O Rio de Janeiro tem sido palco de uma série de escândalos, especialmente em nível estadual, por causa da contratação das organizações sociais. Elas serão contratadas, mantidas numa eventual gestão da senhora. A administração tem de ser direta por funcionários, médicos, enfermeiros contratados pela própria prefeitura. Olha, Rafael, eu posso te falar com muita experiência porque presidi a Comissão Covid na Assembleia Legislativa, que apurou os desvios de dinheiro público nas ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus e que serviu de base para o processo de afastamento do governador. Então, o que a gente assiste no que se refere às organizações sociais, um espaço fértil para a má gestão e a corrupção. É isso que representa hoje as organizações sociais, que foram introduzidas na cidade do Rio de Janeiro na administração do ex-prefeito. Só para você ter uma ideia, as duas administrações, a do ex e a do atual, contrataram o Instituto Iabas, o mesmo que está envolvido na construção dos hospitais de campanha. E nessas duas administrações, essa organização social recebeu mais de 4 bilhões e não apresentou nenhum tipo de prestação de conta. Então, na atual administração, nós tivemos uma perda de 1 bilhão e 500 mil em investimento na área da saúde. Deixamos para trás o fortalecimento da rede básica. Como se isso não bastasse, se contratou guardião para ficar na porta dos hospitais para hostilizar os pacientes. Qual é o retrato disso? A mãe que não vai trabalhar pega seu filho para levar ao médico e não tem um pediatra. Qual é o retrato disso? Guardião ganhando mais do que professor e médico. Então, na nossa administração, nós vamos fazer a transição das organizações sociais para a Fundação Rio Saúde, não nos recusamos a pagar 10% de taxa de administração. Calcula, quero pedir ao nosso ouvinte para calcular o que é 10% de 4 bilhões, que foi o quanto essas duas administrações, a do ex e a do atual, pagaram para o Instituto Iabas. Se não houvesse esse pagamento, por certo, não estaria faltando remédio, por certo, nenhuma mulher teria que esperar 1 ano para fazer uma mamografia na cidade do Rio de Janeiro, porque é esse o prazo do sistema de regulação que leva 1 ano para alguém conseguir uma consulta, fazer um exame ou fazer uma cirurgia. Então, na nossa administração, faremos a transição das organizações sociais para a Fundação Rio Saúde, com a administração direta da Prefeitura da nossa cidade, com a criação de um comitê em nosso gabinete para monitorar os contratos e a qualidade do atendimento da população na área da saúde. Eu lembro a candidata que faltam 4 minutos e meio para o encerramento da nossa entrevista. Queria falar com a senhora sobre milícias, entre outras atividades criminosas que têm de ser combatidas pela polícia, pela segurança pública, pelo Estado. Essas organizações criminosas enriquecem com grilagem de terreno, com construção ilegal, domínio sobre a habitação do Minha Casa Minha Vida, segundo apontou a Universidade Federal Fluminense em estudo feito também com a Universidade Federal do Rio. O que é que está ao alcance da Prefeitura para evitar o avanço das milícias? Eu entendo muito bem o que significa milícia. Eu saí da chefia da Polícia Civil com 14 ameaças de morte. Em 2007, eu fiz uma investigação sobre milícia na região de Jacarepaguá,
que tinha envolvimento de um vereador e foi a minha primeira ameaça de morte como delegada titular de uma delegacia. É impossível que o atual prefeito não tenha visto o que aconteceu na Muzema, a construção irregular, a construção de um prédio que, entre outras coisas, de muitos prédios que, entre outras coisas, invade área de preservação ambiental. Não era preciso morrer 24 pessoas para ver o que estava acontecendo isso. A prefeitura pode fazer muito na fiscalização, na criação de um gabinete de gestão integrada, com a presença da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério Público, Defensoria Pública, os órgãos de preservação ambiental. Então, é possível fazer, e eu já fiz isso na chefia da Polícia Civil. Então, a prefeitura tem um papel predominante no controle do transporte regular, das ocupações irregulares, porque o que nós temos hoje é uma milícia empreendedora e contra ela nós podemos atuar. E, para terminar, eu queria dizer o seguinte, verdadeiramente, a cidade do Rio de Janeiro tem que deixar de ser a capital dos escândalos. Essa cidade um dia foi a capital cultural. Essa cidade, o carioca tem que andar de cabeça erguida. E o carioca não precisa de muito. O carioca quer ser respeitado. Chega de terceirizar a culpa. Chega de fazer de conta que não participar, que se teve uma boa gestão. Pelo contrário, tanto o ex que faz questão de dizer que não quer, nacionalizar a culpa, ele já está avisando que o deputado federal Rodrigo Maia vai ser o seu secretário. O atual prefeito preferiu criar um sistema de guardião e deixá-lo abandonado essa cidade. Essa cidade hoje é um exemplo do abandono. Essa cidade hoje é um exemplo da desordem. Eu já sofri ameaça, já sofri preconceito, não tenho medo de desafio e tenho certeza que sou a única pessoa que pode tirar Marcelo Crivella do segundo turno. Eu tenho coragem para conduzir essa cidade, eu tenho coragem para fazer diferente e tenho coragem para, no final, oferecer para essa cidade, para que essa cidade seja conhecida como uma cidade segura, humana, criativa e sustentável. Faltam 1 minuto e 20 segundos para encerrarmos a entrevista. Gostaria de saber da senhora sobre o que fazer pelos 20% dos moradores do Rio de Janeiro que vivem em favelas ou comunidades sem tratamento de esgoto, sem coleta de lixo, sem serviços mínimos para uma convivência pacífica. O ex-prefeito recebeu aqui, durante os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, um rio de dinheiro. Construiu dois museus, mas não atravessou a pista, por exemplo, para investir na habitação de interesse social no Morro da Providência. Então, está na hora dessa cidade deixar de ser partida. Nós temos que olhar para essa cidade como um todo, porque o carioca é agregador, o carioca é acolhedor, o carioca não aceita o preconceito, o carioca não tolera a desigualdade. Então, quem estiver sentado na cadeira da prefeitura tem que entender que nós vamos retomar o projeto do CIEP, tem que entender que a saúde vai ser valorizada na atenção básica, que a mobilidade chega do carioca gastar 17% do seu tempo dentro do ônibus. E o que a gente tem aí é uma caixa preta que precisa ser aberta. Então, para todo mundo que está nos ouvindo, o que a gente deseja é uma cidade que não seja partida, mas um carioca que seja respeitado. Ok, candidata Marta Rocha, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. A série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro continua daqui a pouquinho no Novo Dia.